Meus irmãos, eu queria pedir para vocês abrir as vossas Bíblias no livro de Neemias. Neemias, no primeiro capítulo, por favor. Nós vamos ler o capítulo todo, do versículo 1 até o 11. Livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio, se acharam lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Esteja, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, seus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometidos contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vós converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, e lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer o meu nome. Estes ainda são os teus servos, e o teu povo que resgataste com grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, então, pois atento os teus ouvidos à oração do teu servo, e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Vamos orar, meus irmãos, pedir a Deus que Ele fale aos nossos corações, para que nós absorvemos a palavra do Senhor e saímos daqui melhores, no mínimo melhores do que nós entramos. Senhor, te louvo, te agradeço pela sua palavra. Senhor, fala com a tua igreja através da sua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, Pai. Pai, nós estamos aqui porque nós cremos no Deus vivo, no Deus de Moisés. Nós cremos nesse Deus Todo-Poderoso. Fala conosco nesta noite, Senhor. Encha a nossa vida, Senhor, da sua palavra. Enche o nosso coração da sua palavra, Senhor. Que a sua palavra seja luz para os nossos caminhos. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu escolhi esse capítulo de Neemias. Deus colocou no meu coração para mim falar à igreja nesta noite. E estudando Neemias, Deus falou comigo. E é um texto familiar
dos irmãos, e nós já ouvimos algumas mensagens sobre Neemias. Eu creio que boa parte da igreja ouviu mensagem de Neemias. Neemias era um grande líder, né? Era um grande estrategista. Então, às vezes, nós ouvimos a grande obra, quando às vezes é comum uma obra de restauração, a gente ouvir essas mensagens de Neemias. Mas hoje eu quero chamar a atenção da igreja para que olhe para esse texto, não como somente um líder, olha para esse texto, vendo a soberania do nosso Deus, a excelência do nosso Deus, a soberania do Senhor. Nós trazemos um olhar para esse texto, para esse capítulo de Neemias, vendo o que o Senhor é capaz de fazer, o que às vezes nós pensamos que está perdido, mas o nosso Deus é muito maior do que nós pensamos. Segundo Isaías fala que os pensamentos do Senhor é muito maior do que os nossos pensamentos, não são igual aos nossos. Paulo vai dizer que nem subiu ao nosso coração, os planos de Deus são bem melhores para nós. O contexto aqui é que Neemias, ele era um servo privilegiado. Ele servia perante o rei. No final do capítulo 1, ele fala assim: nesse tempo, eu era copeiro do rei. Ele tinha um privilégio que os outros irmãos dele, os outros judeus, não tinham. Ele comia bem, bebia bem, morava no palácio. Ele tinha suas mordomias. Ele era copeiro do rei. Era um cargo elevado. E os judeus não tinham essa mesma mordomia. Mas nós vamos ver aqui que no primeiro versículo, ele se preocupa, ele vê um dos seus irmãos e começa a perguntar: como vai? Como vai Jerusalém? Como vai os meus irmãos que não tiveram a mesma sorte que eu? Como vai? E a notícia que ele tem é de ruína. A notícia que ele tem é de miséria. A notícia que ele tem é que os seus irmãos estão sofrendo. Ele imediatamente, o semblante dele deve ter se caído na hora, se entristeceu na hora, porque ele gozava de um conforto, mas os seus irmãos, Jerusalém, a sua cidade, estava em ruínas. A sua cidade estava em grande miséria, os muros caídos, as portas queimadas, o povo passando fome, passando necessidade. E ao ouvir isso, Neemias chora, lamenta, jejua. Isso deve ser o papel nosso. Hoje nós estamos aqui, irmãos, confortáveis, em poltronas almofadadas, ar-condicionado. Acabamos de fazer uma grande reforma na igreja, paredes pintadas, som novo. Nós estamos num conforto. Mas nós temos que lamentar e chorar também pelos nossos irmãos que não estão em conforto. As últimas notícias que nós vemos, eu vi uma notícia essa semana que me deixou muito triste. E sinceramente, irmãos, diante de vocês, eu também chorei. Eu vi uma notícia que eu lamentei e chorei. Enquanto nós estamos aqui, gozando de total liberdade para cultuar o nosso Deus, oferecer o nosso sacrifício ao Senhor, os nossos irmãos em países perseguidos como a Nigéria, estão sendo torturados vivos, mortos, queimados vivos, mas eles não negam o nosso Deus. Morrem, mas não negam. Isso é motivo da igreja
lamentar. É motivo da igreja chorar. É motivo da igreja jejuar. Porque o nosso Deus, Ele tem poder para mudar toda e qualquer situação. Hoje nós estamos bem, mas e o dia de amanhã? Será que se vir uma perseguição dessa, talvez nós teremos a mesma coragem do que nós cantamos diante da morte? Se vir a morte, tenho certeza que o morrer é lucro e o viver é Cristo? Será que nós vamos ter essa mesma coragem diante de uma perseguição tão grande? Aqui no texto, Neemias chora por Jerusalém, chora pelos seus irmãos. Quando ele ouve a notícia, que eles estão em verdadeira miséria, o versículo 4 ele diz assim, ó: tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Nós temos orado o bastante pelos nossos irmãos perseguidos? Eu não tenho orado o bastante. Confesso que às vezes eu esqueço, ou muitas das vezes eu esqueço. Eu não sei com os irmãos, mas não é todas as minhas orações que eu lembro dos nossos irmãos que estão passando por perseguição, por miséria. Nós tivemos agora, recentemente aqui, uma tempestade que atingiu Ribeirão e muitas pessoas tiveram grandes prejuízos. Acho que, se eu não me engano, foi uma vida que foi perdida, mas muitas pessoas teve prejuízo. E não cabe à igreja somente orar, também temos que fazer algo, como Neemias fez. Neemias se levanta e ele, na oração dele, do versículo 5, ele diz assim, ó: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia. Repare que Neemias não ora de qualquer jeito. Neemias não vai falar com Deus de qualquer jeito. A Bíblia nos conta que por alguns dias ele lamentou, chorou, jejuou, e quando ele foi orar, ele começa exaltando o nome do Senhor. Lembra do Pai Nosso que o Senhor Jesus nos ensinou? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Glorifica o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor. Neemias faz isso. Ele fala: Deus grande e temível, que guarda a aliança. Às vezes nós não guardamos, mas o Senhor guarda. E a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. E ele fala: estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo que te faço hoje, na tua presença. Olha só, Neemias, ele não apenas jejua, não apenas lamenta, não apenas chora, mas quando ele vai orar a Deus, ele ora com conhecimento de causa. Não adianta orarmos de qualquer jeito. Nas terças-feiras, quando o pastor está aqui nos ensinando um pouco de teologia e logo mais nos conduz à oração, eu não sei se todos tiveram a oportunidade de vir, mas ele vem, ele dá um estudo para nós, depois nós vamos fazer a oração. Na sequência, ele já tem colocado aqui no projetor os motivos que nós devemos orar. Quem pode orar por esse motivo? Quem pode orar ele fala assim, diante daquilo que nós estudamos, quem pode orar por isso, orar por aquilo? E Neemias, então, ele vai diante da palavra do Senhor. Ele lembra das palavras de Moisés, lá em Deuteronômio 30.
Ele vai orar ao Deus dos céus e vai clamar e vai lembrar a Deus: Senhor, lembra da sua aliança, lembra das suas promessas, lembra que o Senhor disse que se o povo se voltar ao Senhor, o Senhor faria isso, 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 isso. Isso me faz lembrar uma passagem lá em Marcos, capítulo 10. Capítulo 10, no versículo 46. 46. Tem de 46 lá, vamos ler lá, ó. A Letícia projetou para nós, obrigado, Letícia. De 46 ao 52, mas vamos ler lá, ó. Diz assim, ó: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Esse versículo que eu gosto muito, 50. O cego, quando escutou isso dos discípulos, assim, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus a estrada fora. Mas o que tem a ver essa passagem com a passagem de Neemias? Vou te falar uma coisa: esse cego também orou com conhecimento de causa. Porque a multidão, presta atenção, lembra aqui comigo, imagina comigo aqui, Jesus andando, ensinando, fazendo milagres, a multidão estava com ele. Os discípulos ali tentando fazer um cerco para ninguém chegar e atropelar Jesus e ficar muito em cima de Jesus. Nós vemos essas celebridades assim, o segurança vai fazendo assim, e os discípulos estavam como segurança. E o cego Bartimeu fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eles começam assim: não aborrece o mestre, deixa o mestre ensinar a gente, nós queremos aprender. Deixa ele fazer. E ele continua: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquilo chamou a atenção de Jesus. Por que chamou a atenção de Jesus? Naquele momento, Jesus parou e falou assim: vai lá chamar. Chama esse homem. O cego foi ouvido, porque ele tinha conhecimento de causa. Todo mundo já tinha chamado Jesus de várias coisas, mas de filho de Davi, ele sabia quem era Jesus. Ele tinha convicção de quem ele estava procurando, o que ele queria. Ele estava dizendo assim, ó: Jesus, Davi não teve misericórdia dos coxos, dos aleijados, dos cegos para conquistar Jerusalém, mas o Senhor é maior que Davi. O Senhor é o Messias, é o filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia fala que Jesus parou. E quando os discípulos foram chamar ele, o versículo 50 que nós vimos, a passagem de 10 de Marcos, os discípulos falaram assim: olha, mestre te chama, vem cá. A Bíblia fala que ele jogou a capa fora, deu um salto e foi ter com ele. Aquela capa, irmãos, aquela capa era um alvará, que todo cego, todo aleijado que pedia esmola na cidade, tinha das autoridades. As autoridades não deixavam qualquer um pedir esmola. Como os vendedores têm os alvarás, o cego tinha um alvará, e o alvará dele era a capa. Se ele tivesse com a capa, ele tinha autorização para ficar na beira do caminho pedindo esmola. Mas quando ele ouviu: olha, ele te chama, ele jogou a capa fora. Ele falou assim: meu problema já está resolvido. Ele me ouviu. Neemias também faz essa oração, porque ele sabia que ele ia ser ouvido, porque também tinha conhecimento de causa. Será que nós temos pedido certo? Será que nós temos orado corretamente? Tiago vai falar que a gente ora
Pede, pede, não recebe, porque pedimos mal, para gastar nos nossos próprios deleites. Mas aqui Neemias está pedindo para glorificar Ele, para glorificar o Deus dos céus. Porque naquele tempo, quando aqueles muros da cidade estavam derribados, era motivo de chacota para as outras nações. Passar e olhar e falar assim: olha lá, ó, o Deus deles, cidade tudo destruída. Mas Deus sempre levanta sempre levanta alguém. Deus sempre tem os seus escolhidos. E Deus usou Neemias para começar a levantar a reconstrução de Jerusalém. Neemias, continuando a sua oração no versículo 6 e 7, ele fala: estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje te faço a tua presença, dia e noite, e pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos teus filhos de Israel, os quais temos, se incluiu, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Neemias sabia que aquilo ali não era falta de sorte, não era falta de oportunidade que eles estavam na miséria, não era falta de oportunidade, não era falta de sorte que o muro estava derribado, Jerusalém estava destruída, as portas queimadas, não. Eles estavam naquela situação porque desobedeceram a palavra do Senhor. Eles estavam daquele jeito porque eles foram contra os ensinamentos do servo de Deus, Moisés. Eles abandonaram o Senhor. Era juízo de Deus. Mas voltando um pouquinho, ou melhor, no versículo 8, passando um pouquinho, Neemias, a oração de Neemias: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo. Conhecimento de causa, irmãos. Nós temos que ler mais Bíblia. Nós lemos muito pouco a palavra de Deus. Nós lemos tudo que passa na internet. Nós vemos jornais, lemos celular. Hoje não lemos mais jornais físicos, mas celular, notícias, lemos de tudo. Mas a palavra de Deus, a gente tem que ler mais. Olha o que Neemias fala: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Versículo 9: mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades dos céus, e de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que eu tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. A palavra é de Deus, Deus que tinha dado essa ordem para Moisés, Deus tinha falado para Moisés. Neemias apenas ora, sabendo que tem que pedir. Neemias apenas obedece a palavra do Senhor. E às vezes nós achamos que é tão difícil, tão complicado, mas é só obedecer. É que obedecer que é difícil para nós, né? Mas é fácil, é só obedecer. O que é difícil é nós voltar o coração a Deus, é prostrar o coração diante da palavra de Deus e obedecer a sua palavra. Essa que é a parte difícil. Essa é a parte difícil para nós.
Porque para Deus, ajuntar aqueles que tinham espalhado das extremidades do céu, segundo a palavra do Senhor, para Ele é fácil. Há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Não. Deus pode usar qualquer coisa, qualquer um. Deus pode fazer tudo o que Ele bem entender. Mas não para mim, para você, mas para a glória dEle. Não foi para isso que nós nascemos? É tudo para a glória dEle. É tudo para Ele. Tudo para o Senhor. E Neemias faz uma confissão. Ele ora confessando os pecados. Ele lamenta. Ele tem misericórdia dos seus irmãos que eles não têm o mesmo tratamento que ele. E ele fala assim, Deus, se há fidelidade, ele olha e fala assim, olha, se os seus filhos se converterdes, a sua palavra diz que o Senhor vai ajuntar eles de novo. Para nós, hoje esse argumento é mais profundo. Nós fomos comprados, não com ouro e nem com prata, mas pelo precioso sangue de Cristo. Nós pertencemos a Ele, e por isso, Ele é glorificado quando a sua igreja é restaurada. A petição por graça, a soberania de Deus, a soberania de Deus, ela é perfeita, ela não é necessariamente do jeito que nós queremos, as coisas não vão acontecer do jeito que nós queremos, ou do jeito que nós achamos que deveria ser, porque o nosso senso de justiça, segundo o profeta, para Deus é como trapo de imundícia, ou seja, não vale nada. A soberania de Deus é melhor. No versículo 11, Neemias fala assim, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, dai-lhe mercê perante esse homem. Quem é este homem que Neemias está falando? O rei do qual Neemias servia era um homem mais poderoso daquela época. Todos se curvavam diante dele. Todos, quando eu digo todos, era todos. Ele era o rei mais poderoso da época. Mas para Neemias, ele era só este homem. Para Neemias, o poderoso era Deus. Para Neemias, aquele que tem todo o poder é aquele que abriu o Mar Vermelho, como nós ouvimos aqui na leitura da palavra. Para Neemias, é aquele que matou o exército de Faraó todos. Para Neemias, o Todo-Poderoso não era o rei a quem ele servia. Para Neemias, era o Senhor dos céus e da terra. Ele pede assim, olha, se for do teu agrado, que seja eu bem sucedido, dá-lhe mercê, dá-lhe graça perante este homem. Aí ele fala assim, neste tempo eu era copeiro do rei. É o rei que estava falando, o homem mais poderoso da época. Artaxerxes, olha, era o nome do monarca. Esse homem já tinha uma ligação, alguma ligação com os judeus, porque ele era filho do rei que casou com a rainha Esther. Ele já sabia de alguma coisa dos judeus. Olha, esse povo é poderoso mesmo. Letícia, projeta para mim em Provérbios 21:1.
Diz assim, ó: como um ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Esse segundo o seu querer o inclina. O Senhor inclina o coração do rei, do faraó, de qualquer um, do jeito que ele quer, irmãos. Do jeito que ele quer. Ele amolecia o coração de faraó, Moisés pedia, depois ele endurecia de novo. Tudo isso para quê? Ele estava brincando? Não, para mostrar a sua glória. Para mostrar para o povo de Israel como ele é glorioso, como ele é terrível, como ele é temível, como ele é o Deus dos céus e da terra. O propósito da ação, Neemias não pede prosperidade para ganho próprio, mas para ser um instrumento na construção daquilo que aponta a glória de Deus. Para os judeus, Jerusalém era a glória, o templo era a glória. Para os judeus daquela época, a glória era a sua cidade, era Jerusalém. Como nós olhamos para as ruínas espiritual que está em nossa volta? Nós não temos ruína e miséria perto de nós, nossa volta, como Neemias ficou sabendo dos judeus. Mas a ruína que eu falo é a ruína espiritual. Quantos crentes estão por aí hoje, se dizem crentes, de qualquer jeito? Como a igreja do Brasil, não vou nem na face da terra, no Brasil, está declinando espiritualmente. Igrejas aceitando casamento homoafetivo, igrejas aceitando coisas que a Bíblia diz que não são certas. E como nós estamos diante dessa situação? É motivo de nós lamentarmos, chorarmos e jejuarmos por isso. É motivo de nós orarmos a Deus e pedir para que Ele reverta o coração dos nossos políticos que assola o povo, das autoridades que assolam o povo. Porque, como nós vimos lá em Provérbios, o coração do rei está na mão do Senhor. Ele inclina o coração para onde Ele quiser, Ele faz o que Ele quiser. Mas para isso tem que ter quem clama. Para isso nós temos que orar a Deus, jejuar, se colocar na brecha, se colocar em oração. Será que nós só vamos criticar nas redes sociais, na conversa? Qual é a base das nossas orações hoje? Qual é a base das nossas orações? Nossas orações têm sido egocêntricas ou cristocêntricas? Eu estava aqui ouvindo detalhadamente as músicas que o nosso conjunto estava louvando. Todas elas, sem exceção, estavam glorificando ao Cristo, glorificando ao nosso Deus. Mas as músicas que nós ouvimos por aí, louvado seja Deus, que a nossa igreja tem um crivo, que a gente passa por esse crivo, as músicas antes de cantar na igreja. Mas tem música que se diz evangélica e que, pelo amor de Deus, de evangélico não tem nada, de cristocêntrica não tem nada. Como tem sido as nossas orações? Tem sido cristocêntrica? Nós temos pedido para a glória de quem? Nós temos pedido por motivo de saúde? Sim. Tem alguma coisa errada nisso? Não, está tudo certo. Temos que pedir mesmo, porque a Bíblia fala que Deus é aquele que cura. Jesus curava muitos enfermos. E Ele disse, se nós pedirmos, Ele vai continuar curando. Tem alguma coisa errada? Não, não tem. Mas para que nós estamos pedindo?
tem que ser para a glória do Senhor. Se não for para a glória do Senhor, nada feito. Oremos baseado em nossos sentimentos ou nos atributos de Deus, nas promessas da sua palavra. Temos orado assim, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A Bíblia nos ensina a orar assim. Onde está a nossa esperança? Será que no próximo político vai ter eleições daqui uns meses? Outubro, novembro? Será que a nossa esperança está se algum político ganhar, vai fazer alguma diferença? É essa? Será que é a nossa esperança? Não. A esperança da igreja não é essa. A esperança da nossa igreja é Cristo. Cristo em nós, esperança de glória. Paulo vai dizer isso. Cristo é o nosso Redentor, que nos resgatou com mão forte. O Senhor nos conceda o mesmo espírito de contrição e apego pelas Escrituras, que nem Neemias. Orando para a glória dele, orando para a glória do Senhor. Mas para isso, irmãos, nós temos que ler a Bíblia. Nós não vamos aprender sozinho. Nós não vamos aprender lendo a Bíblia com a colher do pastor, só os domingos, comendo com a colher que o pastor vai lá, estuda, prepara o sermão, chega aqui, prega, e nós saímos abastecidos, nós voltamos a abrir a Bíblia só domingo. Não, nós não vamos aprender assim. Nós vamos aprender a ler a Bíblia dia e noite, porque o salmista fala que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Nela medita dia e noite. Para nós ser como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que no tempo certo dá o seu fruto. Essa que tem que ser o nosso zelo. Zelo pela Escritura. Zelo pela casa de Deus. Quem é a casa de Deus? Esse templo? Não, a casa de Deus somos nós. Temos que zelar pela nossa vida, nos policiar. Aqui é o templo que nós adoramos, que nós viemos aqui para adorar juntos. O zelo pela glória de Deus que operou na vida de Neemias. Chorou, lamentou, jejuou. Que nós possamos ter essa mesma contrição. Que nós possamos ter o coração quebrantado. Contrito e quebrantado. Porque um coração assim não rejeita o Senhor. Um coração assim, Deus se agrada. Tudo para a glória dEle. Vamos orar nesta noite, agradecendo a Deus. Senhor, te louvo, te agradeço, Senhor. Te agradeço porque o Senhor é bom para conosco. Te agradeço porque o Senhor tem feito grandes coisas em nossa vida, na nossa comunidade, no meio dos irmãos, na nossa igreja. O Senhor tem curado, o Senhor tem salvado, o Senhor tem abençoado os irmãos. Pai, mas nós também viemos aqui diante do Senhor, pedir para aqueles irmãos que não gozam do mesmo privilégio que nós gozamos de estar aqui, Senhor, cultuando ao Senhor livremente. Que a partir que nós olhamos para esse texto de Neemias, lembramos nossos irmãos que estão passando por dificuldade, Senhor.
que está passando por dificuldade financeira, que está passando por dificuldade com perseguições. Os nossos irmãos espalhados pela face da terra, Senhor, no qual tem sofrido, Senhor, pelo seu nome, mas não tem negado ao Senhor. Nós oramos por eles, Senhor. Oramos por eles, Senhor. Que o nosso coração, Senhor, se volte para a palavra do Senhor. Que o Senhor vai lá, Senhor, e muda o coração dos carrascos. Que o Senhor vai lá, fortaleça os irmãos que estão sendo perseguidos. Que o Senhor fortaleça os crentes, Senhor, da Nova Canaã. Que o Senhor fortaleça a sua igreja em Ribeirão Preto, no Brasil, em toda a face da terra, Senhor. Dá-nos graça, dá-nos apetite, Senhor, pela sua palavra. Senhor, muda o nosso coração, Senhor, para que nós possamos buscar cada vez mais a sua palavra, e nós possamos ler a sua palavra e buscar entendimento da sua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Crave a sua palavra no nosso coração. Crave ela, Senhor, no nosso coração, do modo que nós não podemos sair sem a sua palavra, Senhor, no nosso coração. Fala, Senhor, no nosso coração dia e noite. Ajuda-nos a meditar na sua palavra dia e noite, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Quero convidar o pastor Lucas para vir aqui impetrar a bênção. Depois os irmãos estão dispensados. Que tenham uma boa semana. Viu? Que Deus nos abençoe. Convidar os irmãos que estejam em pé, por favor. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus nos abençoe.